Essa é a videoaula de Geografia do quarto ano e hoje a gente vai falar sobre o clima no Brasil e a vegetação. Primeiro, a gente vai falar sobre o clima. Bom, o clima ele é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar. Mas como são essas condições atmosféricas? São como sua temperatura, o vento, a chuva, a seca, estiagem e variações da umidade do ar. E a climatologia é a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando seus fenômenos e influências. As variações climáticas têm uma influência muito grande na vida das pessoas. Por exemplo, as mudanças climáticas exigem muitas vezes a climatização, tornar o clima ambiente mais agradável. Para isso, foram desenvolvidos eletrodomésticos como ar-condicionados e também aquecedores de ar e ventiladores. Um local mais quente, ele vai ter bastante ar-condicionado, ventiladores, e um lugar mais frio vai ter aquecedores. Além de também mudar a vida das pessoas em relação a vestimento. O lugar mais frio vai ter mais agasalhos, as pessoas vão usar mais agasalhos, mais roupas quentes. E o lugar mais que tem a temperatura maior, as pessoas vão utilizar roupas mais frescas, mais curtas e assim por diante. No Brasil, os principais tipos de clima são esses aqui, ó. Temos o clima equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes predominando na região norte do país. Esse clima equatorial, ele é um clima bastante úmido. Ele é característico dessa região norte aqui está sendo representada na imagem. Uma das características dessa região é que ela tem bastante florestas, árvores altas e densas, florestas densas. Tem bastante rios, lagos, lagoas e assim por diante. O clima tropical ele é predominante no nosso país e é caracterizado pelas temperaturas bastante elevadas. Mas como o nosso país ele é muito grande em território, ele vai ser dividido entre algumas modalidades. A primeira nós temos o tropical continental, que ele vamos dizer, é como se as estações do ano dele fossem ao contrário. A gente vai ter um verão bastante chuvoso e um inverno bastante seco. E ele acontece na porção central do nosso país. Temos o tropical de altitude, que a característica dele é que a temperatura elas são bem amenas. Nós temos ocorrências de chuvas no verão e de geados no inverno. E ela está presente principalmente em serras e chapadas, na região sudeste do Brasil. Nós temos o tropical úmido, que ele apresenta tanto a temperatura como a umidade bastante elevada e ocorre principalmente nas áreas litorâneas do Brasil, que ficam perto do litoral. Nós temos o semiárido, que apresenta temperaturas bastante elevadas e também as chuvas são escassas. Esse clima ele é predominante no sertão nordestino. Então, aqui onde a gente mora, o clima que predomina é esse aqui, ó, o semiárido. Aqui nós temos o subtropical. Ele apresenta as estações do ano bastante definidas. O verão vai ser as temperaturas mais elevadas. O inverno vai ter as temperaturas mais frias. O outono, as temperaturas mais amenas, assim como a primavera também. Agora nós vamos falar sobre a vegetação do Brasil. Bom, a vegetação do Brasil é o conjunto de espécies de plantas características de uma determinada região. Então, o Brasil, por ele ser bastante grande em território, ele vai ter várias vegetações. Cada estado, cada região do país vai ter uma determinada vegetação. E o conjunto dessas vegetações são chamados de biomas, que representa também o conjunto da vida, tanto animal como a vida vegetal. Aqui embaixo no livro de vocês tem um mapa de biomas do Brasil.
Esse mapa está dividido em cores. Nós temos, primeiro nós vamos ter a Amazônia aqui. Essa corzinha verde, ela vai estar aqui nessa região aqui norte. Depois nós vamos ter a Caatinga, que ela vai estar na região nordeste, que é onde fica o Ceará também. O Cerrado, que é essa corzinha aqui mais... é um verdinho mais claro. Vai estar aqui, ó, nessa região centro-oeste. Depois nós vamos ter a Mata Atlântica, esse verde bastante escuro. Ele vai estar aqui, ó, nessa região sudeste. E por fim, nós vamos ter o Pantanal. Desculpem, antes a gente vai ter Pampas ou Campos, que está aqui nessa região, na região sul. E em seguida nós vamos ter o Pantanal, que está bem aqui, ó. Quase não dá pra ver, mas ele está bem aqui nessa região centro-oeste também. A floresta amazônica, ela é caracterizada pela grande variedade de espécies, animais e vegetais. Na floresta amazônica, a gente vai ter uma ocorrência bastante grande de chuvas, pelo clima úmido que lá tem. E por causa dessas chuvas, vai acontecer essa grande variedade de plantas e de animais também. O solo da Amazônia, ele é aquele solo rico em humus, que ele é bastante fértil. E ele é essencial para as milhares de espécies que lá se desenvolvem. E a Amazônica, por ser considerada o local com maior biodiversidade do mundo, há muito esforço para a preservação da vegetação nativa da área, tanto do Brasil como dos países afora. Aqui nós temos a Caatinga, que ela é uma vegetação predominante no nordeste do país. Ela é uma vegetação resistente ao clima semiárido, aquele clima mais seco, né? Ele também é formado por plantas adaptadas ao calor e à falta da chuva. Na Caatinga tem essas vegetações que elas são típicas. O xique-xique, o agave, a palma, que ela serve para alimentar o gado na época da seca. Também temos o mandacaru, que é um reservatório de água, que serve para o ser humano. Nas secas também, e uma grande variedade de cactos. No cerrado vai predominar plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvores de pequeno porte, como pode-se observar aí na imagem. Pela exploração econômica da agricultura mecanizada, especialmente o cultivo da soja e pela pecuária com destaque para a criação de gado, essa vegetação ela está bastante precária por conta disso. Então, a gente deve... Nossa, tanto ainda. Aqui nós temos as matas dos cocais, que correspondem à vegetação existente entre a floresta amazônica e a caatinga, sendo típica dos estados do Maranhão e do Piauí. A carnaúba e o babaçu são as suas espécies características, árvores ricas em óleos utilizados na fabricação de diversos produtos. E uma curiosidade dessas árvores é que tudo nela é aproveitado, desde a raiz até as suas folhas. E principalmente o fruto nela, que dá para se extrair o óleo. E esse óleo é utilizado como remédio, como matéria-prima para produtos farmacêuticos e também produtos de estética. Aqui nós temos as matas dos pinhais ou mata
Araucária. Bom, as matas dos pinhais, as árvores, elas são características por ter esse tronco bastante fino e alto, e as suas copas serem bastante abertas. Essas matas, elas estão bastante ameaçadas também, porque suas árvores, elas servem como matéria-prima para para construção e confecção de móveis. E hoje a floresta ela se encontra bastante devastada, sendo necessário muitos anos para sua recuperação.